me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat, I kick it feet like. Let me get a beat, I kick it funky like feet. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do canal Dr. Santiago Paes. Eu sou o professor Santiago Paes, PhD em Educação Física, professor de Educação Física, nutricionista e psicólogo. E nesse episódio a gente vai falar sobre exercício físico não emagrece. Simples assim. Eu vou explicar para você por que algumas pessoas falam essa frase que é extremamente polêmica. Por que exercício físico não emagrece? Mas antes de eu explicar para vocês essa frase, não esqueça de curtir esse episódio, se inscrever no canal, comentar também o que você vai achar desse episódio e também compartilhar com aquelas pessoas que você acredita que vão ser beneficiadas com essa informação. Mas sem mais delongas, por que algumas pessoas falam que exercício físico não emagrece? Primeiramente porque quando a gente está falando de emagrecimento, a gente está falando de uma redução do tecido adiposo, especialmente visceral, que é o tecido adiposo que mais se acumula na região abdominal e se entranha justamente nas vísceras, né? Entranha é uma palavra meio estranha, né? Se entranha, né? Mas beleza, deixa quieto. E aí o que acontece? Isso que a gente chama de mioesteatose no músculo, ou até mesmo essa infiltração lipídica, ela promove uma redução da eficiência tecidual e também pode estar vulnerabilizando esse indivíduo a problemas de diversas espécies, seja eles metabólicos ou cardiovasculares, que têm uma repercussão negativa na sobrevida do indivíduo e na longevidade, além da expectativa de vida. Só que tem um detalhe, pessoal: quando a gente está falando de emagrecimento, a principal linha de frente é o déficit calórico, no qual eu tenho um consumo menor das calorias e um gasto atribuído tanto à atividade física quanto ao próprio exercício. A atividade física é essa que a gente pode falar que é atividade que não é exercício, como é o caso da atividade que você faz em 24 horas, seja caminhar, principalmente o número de passos é muito importante para isso, até mesmo quando um paciente ou um aluno chega para você e fala: nossa, professor ou Nutri, eu faço de tudo, mas não consigo emagrecer. Para você mudar uma perspectiva comportamental, você tem que mostrar para o indivíduo que provavelmente ele não está fazendo algo, porque ele acha que está fazendo tudo. Então, qualquer tipo de pergunta que faça ele refletir, ou talvez identificar que ele não esteja fazendo de fato o que poderia ter feito, ou até mesmo cercando todas as variáveis envolvidas no emagrecimento, ele já pode ter um outro olhar para você e, a partir disso, reconsiderar todas as vias comportamentais que ele pode estar aderindo, como, por exemplo, a própria alimentação, mas principalmente a atividade física com um número de passos diários. O número de passos diários é uma pergunta que você tem que fazer para o seu aluno ou para o teu paciente para estar, no caso, ressensibilizando essa via de entendimento de que provavelmente ele não está fazendo tudo ou corretamente, ou até mesmo vai muito além do que ele acredita que está fazendo como um todo, ou que ele está acreditando que, estou fazendo tudo. Enfim, então, primeira coisa, isso é o que a gente chama de atividade física que não é exercício, ou NEAT, ou para alguns NEAT, N-E-A-T. Perfeito? E aí o que acontece? Partindo desse pressuposto, o déficit calórico somente com a dieta, os estudos têm mostrado que no início, na fase 1 do emagrecimento, que até mesmo há mais ou menos até uns 3 meses, isso já é capaz de estar reduzindo principalmente o tecido adiposo por conta desse déficit calórico. Então a magnitude desse déficit calórico, de mais ou menos 500 até 1000 quilocalorias, já é, num primeiro momento, um grande impactador positivo no emagrecimento. No entanto, para cada quilo de peso que você perde, você tem uma redução da tua taxa metabólica de 20 a 30 quilocalorias. A taxa metabólica é quanto que o teu corpo precisa de energia para manter as funções vitais. E cada quilo que você emagrece é como se o seu corpo diminuísse a quantidade de calorias que ele precisa. Ou seja, quanto mais magrinho você for, mais necessariamente você tem que comer menos para manter esse peso. E paralelamente, para cada quilo de peso que você perde, teu corpo ganha 100 quilocalorias em apetite, ou seja, ele aumenta mais a atividade de alguns hormônios que fazem com que você tenha mais fome e mais apetite para comer. Então, necessariamente, no início, às vezes o indivíduo não sente o impacto do exercício, porque somente com a restrição calórica da dieta ele já consegue ter bons resultados. E aí é por isso que algumas pessoas falam:
Não precisa de exercício físico não emagrece e trazem consigo essa perspectiva. Só que aí a gente tem uma coisa muito importante que eu sempre falo, emagrecer é fácil, o difícil é manter o peso perdido. Por quê? Porque geneticamente falando, nós já fomos criados para que nós tenhamos uma sensibilidade maior em estocar gordura para sobrevivência e gastarmos menos energia. E aí, quando a gente está pensando em aumento de tecidos que não seja o tecido adiposo, a gente está falando num aumento também considerável de alguns agentes atribuídos ao gasto energético, até mesmo de repouso, ou seja, o quanto o teu corpo queima calorias, até mesmo sem fazer atividade, sem fazer exercício. Algumas pessoas acreditam que ao aumentar 1 quilo de massa muscular, não confunda massa muscular com massa magra ou massa livre de gordura. Massa magra é tudo aquilo que não é tecido adiposo. Então pode ser osso, pode ser tecido, pode ser água que está dentro do fígado ou do músculo esquelético. Numa análise bicompartimental, ou seja, de 2 compartimentos da dobra cutânea, a gente pode inferir que o que não é tecido adiposo possa vir a ser massa magra, tá? Mas independente disso, voltando aqui, massa muscular, 1 quilo de massa muscular que é coisa para caramba, né, só aumenta em 13 quilocalorias a taxa metabólica de repouso. Então a gente já refuta a ideia de que quanto mais massa muscular, mais você vai emagrecer mesmo em repouso, porque não, meu querido, só 13 quilocalorias aumentadas não vão ser um contrastante direto do fato de você reduzir 1 quilo e, consequentemente, aumentar em 20 a 30 quilocalorias a taxa metabólica de repouso e aumentar em 100 quilocalorias o apetite sob a forma de aumento da atividade hormonal. O que isso quer dizer, Santiago? Quer dizer que você pode estar consumindo algo, estar com aquela sensação de saciedade, mas se você pegar e comer alguma coisa que tenha 100 quilocalorias, você consegue fazer isso. Que é como se você tivesse apetite para isso, por incrível que pareça. Mas então, diante dessa relação, a gente precisa entender que nessa fase 1, a gente consegue tranquilamente ter esse emagrecimento com dieta. A capacidade de emagrecimento na primeira fase, como só a restrição calórica, principalmente oriunda da dieta, ela tem um efeito maior. Geralmente nesses 3 primeiros meses. Nos 3 meses seguintes, que é o que a gente chama de fase 2, o indivíduo ele não tem tanta diferença em relação ao peso e ele começa a ter uma diferença maior na composição corporal ou no volume corporal, e aí ele começa a ter mais identificação com medidas corporais, percentual de gordura, silhueta, roupa e por aí vai. Só que aí a gente entra na jogada uma coisa que já começa muito importantemente mostrar que emagrecer é fácil. O difícil é o quê? Manter o peso perdido. Porque você consegue ainda reduzir esse peso, principalmente pelo tecido adiposo, mas você já sente uma pressão muito maior para que, em função dessa adaptação metabólica do teu corpo querer recuperar esse peso por conta desse aumento maior desses hormônios de fome e apetite e reduzir a tua taxa metabólica de repouso, você necessariamente tem que melhorar o nível de atividade física ou o exercício para você conseguir gastar mais essas calorias, porque somente reduzir as calorias da dieta não está dando conta, principalmente pelo âmbito comportamental, que muitas vezes você tem que reduzir essa caloria, mas você tem uma memória afetiva de acreditar que você precisa de um docinho ou de um alimento gostoso, porque você tem essa memória afetiva e que provavelmente por conta desse aumento desse déficit calórico da dieta para manter esse peso que você perdeu, você talvez não vai conseguir mais fazer outras escolhas, porque quando você escolhe um docinho ou alguma coisa, entre aspas, que algumas pessoas consideram refeição livre ou refeição lixo, que seja, você vai aumentar demasiadamente as calorias. E aí a gente começa a identificar na pessoa que emagrece, por volta mais ou menos dos 5, 6 meses, uma dificuldade muito grande de manter os resultados. E é a partir dessa fase que a gente chama de fase 3 do emagrecimento. Desculpa, é a fase 3 do emagrecimento. É uma fase de estagnação. Essa fase de estagnação é muitas vezes a fase atribuída ao indivíduo, para o personal trainer, a dizer que não está vendo mais resultado e que provavelmente não faz mais sentido ficar pagando personal. Ou então para o para o nutricionista, que o nutricionista ele precisa fazer algum choque metabólico, né? Que tiro foi esse? Né? Para dar aquele
a sacudida do metabolismo, não, besteira. Não, o que falta de fato agora é ele entender que nessa fase, naturalmente, o corpo ele tá lutando para não recuperar o peso perdido. E se ele conseguir manter o que está sendo proposto, o que ele conseguir manter pelo menos o peso que ele tá nessa fase de 6 meses até 12 meses, é o melhor resultado para ele. Por quê? Porque nós temos uma coisa que se chama expressão epigenética. O que que é expressão epigenética? Olha eu falando difícil aqui, por favor, continua no vídeo, tá? Já estudei muito isso na época, eu estava doido quando eu estava obesidade no mestrado. O que que acontece, pessoal? É como se fosse uma memória muscular ou memória metabólica, né? Ou seja, é o teu corpo desenvolvendo metilação de alguns genes, ou seja, aumentando um pouquinho a expressão, a sensibilidade com que esses genes detectam algumas proteínas, e essas proteínas vão ser potencializadas a ponto de melhorar vias metabólicas de transporte de gordura até a mitocôndria para ser queimada, ou até mesmo de transporte de oxigênio até a musculatura que vai ser contraída, ou até mesmo sinalização de alguns hormônios que vão manter um pouquinho mais de saciedade, ou até mesmo manutenção do que a gente chama de set metabólico, né? Que é quando set metabólico não, set hipotalâmico, que é quando o hipotálamo, que é uma estrutura cerebral, vai identificar o quanto aqueles hormônios que sinalizam fome, apetite e saciedade vão estar bem conectados e bem sensíveis, ou até mesmo quando eu como, a região que controla a saciedade vai estar mais expressa e eu vou ficar muito bem com, às vezes, algo que eu consumi, ou até mesmo vou ficar pensando que eu só vou ter felicidade se eu comer algo prazeroso. Então, obviamente, a gente tem uma conexão também do hipotálamo com outras regiões atribuídas à emoção, até mesmo à recompensa, ou até mesmo a relação do alimento com a ativação das vias de dopamina, serotonina, ou até mesmo de prazer. Então, diante disso, a gente começa a entender que quanto mais tempo eu ficar num determinado peso, ou principalmente uma composição corporal, mais o meu corpo vai identificando e se sensibilizando a nível epigenético, né? Ou seja, a nível lá nos seus genes, de que talvez esse é um novo peso que o hipotálamo vai precisar manter. E isso é sensacional. Por quê? Porque a gente começa a entender que o sucesso do emagrecimento, os estudos mostram que eu preciso ter pelo menos um ano, especialmente mantendo 10% do peso que eu iniciei o tratamento. E isso é muito interessante porque a gente começa a entender uma coisa muito legal. Depois de um ano, é esperado que você recupere 25% do peso que você perdeu. Então, para a gente fazer uma conta matemática aqui, suponhamos então que você tem um paciente, um aluno de 100 quilos. Então, qual que seria contribuída, ou desculpa, qual seria a associação de que ele tem sucesso nesse emagrecimento? Terminar um ano com pelo menos 90 quilos. E é muito comum que nos 3 primeiros meses, que geralmente é muito comum a gente ter 4, 3, 2 quilos nos 3 primeiros meses, praticamente ele já consegue bater essa meta. Só que aí, meus queridos, lembram que a fase 1, que é só o peso, justamente em função também da redução da água, dessa melhora de um componente mais de volume e não naturalmente atribuída à morfologia corporal, que a gente só vai encontrar na fase 2. E aí é muito importante entender que quanto maior é o déficit calórico, mais massa muscular você perde. Toda dieta de emagrecimento vai reduzir massa muscular. O desafio é o quê? Manter essa massa muscular ou até mesmo reduzir essa perda. E é por isso que o exercício físico ele tem um papel muito importante para que você mantenha o emagrecimento. E aí eu contei essa história toda e você ficou até aqui para entender o porquê das pessoas dizem que o exercício físico ele não emagrece. Mas não tem como manter o peso perdido sem exercício, principalmente massa muscular, porque um dos maiores agentes modulatórios, ou seja, um dos maiores agentes que vão melhorar essa sensibilidade, ou seja, a quantidade de hormônios que chegam nessas glândulas sinalizatórias, como o hipotálamo, e detectam bem que chegou uma gotinha lá e esse sinal está muito bem expresso, a massa muscular é muito importante para isso, que a massa muscular é o nosso tecido mais anti-inflamatório que existe. O tecido mais pró-inflamatório que existe é tecido adiposo, principalmente o visceral, que está aumentado pela circunferência abdominal. Se o teu paciente ou teu aluno tem mais de 102 centímetros se for homem, ou mais de 88 quilos se for mulher,
ele naturalmente ele já tem uma carga inflamatória muito maior. Se ele for fazer um exame de sangue, por exemplo, de proteína C reativa, essa proteína C reativa vai estar um pouco maior. Se ele tiver um pouquinho mais de dinheiro e fizer uma análise de TNF-alfa, por exemplo, você vai ver que essa proteína está aumentada e são grandes sinalizadores de pró-inflamação. E aí a gente começa a entender também alguns outros componentes atribuídos também a problemas cardiovasculares, como a LDL. A LDL, principalmente a LDL, porque ela tem uma capacidade de oxidação maior, é o principal marcador de dano vascular. É o principal marcador que a gente tem que ter cuidado quando a LDL está inadequada, para que a gente não pise na bola, porque esse é um marcador muito importante de dano vascular e também de aumento de risco cardiovascular. Só que tem um detalhe muito importante. Muito importante. Esse episódio tá ficando maravilhoso, gente. Por favor, não esqueça de compartilhar, porque as informações que eu tô colocando aqui é ouro demais para vocês. A LDL tem um problema que é o seguinte: eu posso estar com a LDL mais alta, mas em função, às vezes, de eu começar a treinar, fazer o aumento de fibras na dieta, vegetais, frutas e grãos integrais, e reduzir meu peso e reduzir essa LDL, o paciente ou o aluno ele pode achar que, poxa, agora eu tô tranquilo, pô, a LDL baixou, pronto, não tem mais risco cardiovascular. Isso tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque no nosso vaso nós temos uma coisa que se chama a agregação de placa de ateroma. O que que é essa placa de ateroma? É uma placa de gordura que fica agregada na íntima vascular, ou seja, na camada interna do vaso, e essa placa ela não remove. E aí ela só fica ali oxidando ou até mesmo agregando outras partículas, como o próprio cálcio, ou outras partículas de fibrose, de fibrogênio, que fazem com que haja a ruptura desse vaso, podendo gerar, se for no cérebro, uma isquemia, se for gerar no coração, tanto uma isquemia também, ou um infarto, ou até mesmo aí condições patológicas dos quais a gente vai ter também arritmias ou até mesmo problemas como a própria parada cardíaca. Só que isso, pessoal, é devagarinho. Muitas vezes eu tenho áreas isquêmicas, áreas que estão bloqueadas nas artérias, como as coronárias no coração, que reduzem a infiltração de sangue no coração e vão progressivamente fazendo com que a gente perca, haja necrose de alguns tecidos não, desculpa, alguma parte do tecido vascular. E isso progressivamente vai reduzindo a capacidade de contração do coração. E isso é irreversível, assim como a própria placa irreversível no coração e assim como a própria placa de ateroma no vaso. E aí eu pergunto para você, será que a gente está não conhecendo de fato como acontece no nosso corpo e sendo leviano no tratamento ao longo da vida e, consequentemente, perdendo a possibilidade de estar sempre mantendo níveis ótimos de gordura no sangue e também que nós não façamos essa agregação de placa de ateroma que é irreversível nos vasos? Só por conta de muitas vezes estar adequado aos níveis no sangue transitoriamente, antes do carnaval, antes do verão e por aí vai. E isso tem que tomar muito cuidado, até mesmo porque o cálcio ele pode causar um enrijecimento vascular e progressivamente também contribuir junto com outras questões, como até mesmo o aumento da quantidade de gordura no sangue, que vai aumentar a viscosidade do sangue e juntos um vaso mais rígido e também uma viscosidade do sangue maior, como se fosse o quê? Um sangue que você tivesse um caninho de milkshake e aí aquele caninho é como se, desculpa, o conteúdo desse caninho, como se fosse um milkshake, é um sangue mais viscoso por conta de partícula de gordura. Então eu preciso ter mais força para que eu consiga transpor esse caninho, e esse caninho tá duro. Diferentemente, talvez, se eu só assoprasse uma água, ou seja, um sangue com menor viscosidade por conta de redução de partículas de gordura, como colesterol total, LDL, triglicérides e por aí vai. Então, diante dessa relação, posso estar aumentando pressão arterial também, que é irreversível, porque quando o sangue está muito aumentado, quando a pressão do sangue está muito aumentado, nós temos algumas células especializadas de controle da pressão, especialmente no seio carotídeo e no arco aórtico, que são células consideradas baroreflexas, baroreceptoras, que vão estar mandando esse sinal de pressão
para um sistema cerebral que vai detectar como vai acontecer o reflexo da pressão, que a gente chama de reflexo de baroreflexo, e consequentemente o quanto o coração, batida por batida, vai ter que modular a força de ejeção, ou o vaso vai ter que modular se ele dilata ou faz vasoconstrição. Só que o que acontece? Se você ficar mantendo uma pressão mais alta, esses receptores, tanto no arco aórtico como no seio carotídeo, é como se eles tivessem uma barrinha assim, que quanto mais alto eles estão sendo pressionados, porque a pressão está muito mais alta, ele vai subindo. E aí, quando essa pressão desce, essa barrinha não desce também. Então, naturalmente, o corpo detecta que uma pressão natural, por conta de tudo que aconteceu, tem que estar o quê? Sempre mais alta. É por isso que a gente fala que a pressão arterial sistêmica, ela é crônica, uma doença crônica, porque tende a não reverter isso. Então, eu pergunto para você, nessa escola como um todo aí, que a gente discutiu aqui, será que a gente pode estar pensando só no exercício físico e dizer que o exercício físico não emagrece? Aí a gente começa a pensar também, né, na massa muscular de manutenção, porque não existe manutenção do peso perdido sem exercício físico, sem emagrecimento, sem aumento desse gasto progressivo com maior atividade. Os estudos mostram que para a gente estar pensando nisso, a gente tem que estar pensando em pelo menos 16 mil passos por dia, fora também as questões morfológicas de aumento de massa muscular, porque o tecido músculo-esquelético é o tecido mais anti-inflamatório que existe, fora também as questões vinculadas à atividade funcional, de autonomia, ou seja, eu mesmo consigo fazer exercício. Só que aí tem um detalhe muito importante. Geralmente, quem está começando no processo de emagrecimento pode ter algum problema de articulação, ou talvez em função do aumento do peso, pode não conseguir gastar tantas calorias porque não tem uma capacidade de ficar mais tempo ou até mesmo suportar maior intensidade. E que juntos, tanto na corrida, no cardio de remo, no cardio de corrida, no cardio de natação, quanto também com a musculação, se a gente unir duração e intensidade, e na musculação também a gente vincular repetição e também tempo sob tensão, a gente tem uma variável que é muito importante que se chama volume de treino. E essa variável é muito importante porque quanto maior o volume de treino, maior o gasto calórico. Aí eu pergunto para você, para uma pessoa que não estuda, não está acompanhando o Dr. Santiago Paes aqui no YouTube, será talvez que é justo eu falar que o exercício físico não emagrece uma pessoa que é sedentária, que está acima do peso, porque ela não consegue manter um bom volume de treino, tanto em duração quanto em intensidade? E aí você vai analisar o gasto dessa pessoa, 150 calorias, 200, porque ela não consegue gerar um grande volume. E aí, a partir do momento que ela começa a emagrecer, ela já começa a reduzir uma carga adicional no próprio corpo, ela tem uma progressão também em capacidade de volume e, naturalmente, começa a gastar mais calorias, porque o volume também aumenta de treino. E aí a gente tem uma coisa também, por exemplo, no cardio contínuo, que se chama economia do movimento. Economia do movimento é o quê? O indivíduo conseguir manter muito bem a técnica desse movimento uma duração maior. É muito legal que, se nós tivermos um indivíduo que ainda não tem uma boa técnica de movimento, provavelmente até os 15, 20 minutos iniciais, se a gente estiver comparando com um indivíduo muito bem treinado, com uma boa técnica de movimento, nesses 15 minutos iniciais, o indivíduo que é sedentário provavelmente gasta até mais calorias que o indivíduo treinado. Porque o indivíduo é tão treinado, tão técnico, que ele tem leveza naquele movimento, ele não gasta tanta energia porque está muito tranquilo. O problema é o quê? Que o indivíduo sedentário não consegue sustentar uma duração maior e o indivíduo treinado aí faz sua meia hora, uma hora tranquilamente. Então, a partir dessas relações, eu faço questão de fazer esse episódio ficar muito bem fechadinho, muito legal. A gente começa a entender que o exercício físico é incrivelmente importante no processo de emagrecimento. Evidentemente, ele dá as mãos com a nutrição e a nutrição dá as mãos também com a psicologia, com a análise comportamental do que talvez esse indivíduo, esse aluno, esse paciente que precisa emagrecer traz consigo em relação à dificuldade, em relação muitas vezes a traumas ou até mesmo medos em relação a profissionais que já passaram na vida dele, que julgavam muito a condição dele, ou até mesmo um ambiente de alta toxicidade, um ambiente que promove duplas mensagens de que talvez ele não vai ser cortejado ou ela não vai ser cortejada pelos pares por conta da atribuição estética de um padrão
um pouquinho mais volumoso, que talvez a sociedade não encare como belo. Então, a partir daí, a gente começa a levar em consideração, a não julgar esse indivíduo para que a gente consiga promover maiores resultados. Perfeito? Então, esse episódio é um episódio ouro para vocês que me seguem aqui no YouTube. Por favor, não deixe de compartilhar esse episódio com as pessoas que você ama, com as pessoas que provavelmente vão se beneficiar com essas informações. Se inscreva no canal e eu te vejo no próximo episódio. Grande abraço, valeu!